igreja com a paz do Senhor, amém? Para mim é motivo de muita alegria estar na casa do Senhor nessa noite, mais uma vez pela graça e misericórdia de Deus, para compartilhar esta palavra com os irmãos. Primeiramente quero louvar e agradecer a Deus por essa oportunidade, porque se não fosse o Senhor, eu e você não estaria aqui. O Salmo 3, versículo 5 diz: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, se estamos aqui, Deus tem permitido. E se estamos aqui, é para ouvir algo hoje da parte de Deus, porque eu não posso edificar ninguém, mas a palavra de Deus, ela pode. Agradeço também ao irmão Mauro pelo convite, que Deus abençoe. Quero louvar a Deus também pela vida da minha sogra, que ela está, a Ana Vera, que estamos visitando nessa noite. Essa mulher, irmão Mauro, é uma bênção na minha vida. Eu falo sempre para minha esposa que eu não ganhei só uma sogra, mas eu ganhei uma mãe, né? A Gabi foi no encontro das mulheres, e hoje ela está aí, está ajudando, a Márcia também. Louvar a Deus pela vida dela, o Gabriel, porque ia ser muito difícil para mim estar aqui nessa noite, do Pedro, né? Mas louvado seja Deus pela vida delas que tem me ajudado hoje. Agradeço a Deus pela vida do irmão Mauro, pela vida da Fabiana. Glória a Deus. Deus não está olhando o número de pessoas, mas Deus está olhando aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero trazer uma palavra para os irmãos aqui. Hoje é culto dos homens, direcionado aos homens, mas a palavra é para toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se os irmãos quiserem, abrindo as vossas Bíblias para adiantar, lá em Êxodo capítulo 14, versículo 5. Aleluia. Êxodo capítulo 14, versículo 5. Quero aqui hoje expressar algo que Deus colocou no meu coração. Vamos meditar um pouco na história de um grande homem, que foi um grande profeta, um grande líder e juiz do povo de Israel. Mas acima disso tudo, foi o servo de Deus. E os títulos e o que Deus levantou ele para fazer jamais impediram ele de ser o servo do Deus Altíssimo. Hoje vamos falar um pouco sobre a história de Moisés. Êxodo capítulo 14, versículo 5, que vai nos dizer a palavra: quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: veja só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, o rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Verso 9. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra, cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Haiote e de Baal-Zephon. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram, pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você faz nos tirando do Egito. Verso 12. E o que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravo para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Versículo 13. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje, e nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Versículo 14. Vocês não terão nada de fazer, o Senhor pelejará por vocês. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Coloque a mão no seu coração, cura a sua cabeça, eleve o seu pensamento até o céu. Ó Deus, soberano Pai, desde já, meu Deus, eu te louvo, eu te exalto, meu Deus, por essa oportunidade. Ó Deus, que o Senhor cresça, meu Pai, que eu diminua, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Ó Deus, eu não tenho nada para oferecer de mim aqui hoje. Ó Senhor, eu estou aqui hoje para entregar algo, meu Pai, uma palavra segundo o teu coração.
Ó meu Deus, que eu abrir a boca não seja nada de mim, que não seja nada de mim, mas do teu Espírito Santo. Ó Deus, prepara o coração da tua igreja. Ó Senhor, que não lembre do pregador, Senhor, mas que lembrem desta palavra que foi pregada, meu Deus. E assim como uma semente é plantada, meu Pai, para gerar fruto, para germinar, Senhor, que esta palavra germine e gere fruto nesta vida, no nome de Jesus. E nós oramos e nós te agradecemos agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Aqui lemos, começando lendo essa passagem, mesmo do capítulo 14, o qual os israelitas vão estar diante do Mar Vermelho. Aqui eles já foram libertos do Egito. Mas quero voltar com você no começo dessa história e tentar resumir um pouco dessa história e que ela possa edificar a tua vida nessa noite. Aqui de um lado estava o Mar Vermelho, estava o povo israelita, e atrás dele vinham os egípcios com os carros de guerra para tentar fazer com que o povo voltasse a ser escravo. Glória a Deus. Mas quero focar essa história hoje baseado em Moisés, o homem que Deus levantou como profeta, o homem que Deus levantou como líder de um povo para ser liberto. Deus levanta Moisés como libertador, Deus levanta Moisés como juiz do povo de Israel. E começa-nos a história dizendo que Moisés, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Diz que Moisés, no começo da sua vida, ele já passa tribulação e dificuldade ainda bebê, porque Moisés ele foi colocado no rio pela sua mãe. O povo israelita já estava se multiplicando tanto, já estava gerando tanto povo, que os egípcios ficaram com medo daquele povo se multiplicar e assim fugir do controle deles, e eles conseguiram deixar de ser escravos. E aí o faraó tem a ideia de matar os filhos, os filhos mais novos dos israelitas. E ali ele ordena um decreto, uma lei, para que matasse os filhos, para que matasse as crianças. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés tinha nascido nessa época. Quem sabe a mãe de Moisés ali estava aflita, na hora pensando que iriam matar meu filho, mas ela já sabia no seu coração que Deus tinha um propósito para a vida daquela criança, assim como Deus tem um propósito para mim e a sua vida, um propósito de libertação, um propósito para que a nossa vida seja um instrumento na mão de Deus. E ali Moisés, no começo da sua vida, já estava se encontrando em um momento que era perseguido para ser morto, mas Deus tinha um grande projeto na vida daquela criança. E Joquebede, sua mãe, coloca Moisés, nos diz a palavra, que em um cesto feito ali de palha de ervas, no rio mesmo, e coloca ele. Glória a Deus. E ele começa pelo rio a fluir em direção ao palácio de Faraó. Louvado seja Deus. Moisés chega ao palácio de Faraó e lá é encontrado, nos diz a Bíblia, que Moisés é encontrado pela filha de Faraó e comove o seu coração de amor por aquela criança. Glória a Deus. Então a criança que seria morta agora é encontrada no palácio do Egito, é encontrada na casa de Faraó. Agora a criança que era para ser morta está movendo o coração de uma egípcia para poder cuidar dele. Glória a Deus. O que eu quero te dizer nessa noite, em meio às perseguições da tua vida, em meio às suas tribulações, Deus vai mover alguém, Deus vai mover o sobrenatural, Deus vai colocar alguém para comover o coração e te ajudar naquilo que você está precisando, porque Deus ainda ajudou Moisés quando ele era bebezinho, quando ele ainda era pequenininho, e Deus ajuda ele porque ele tinha um grande propósito para a vida de Moisés, e assim Deus tem um grande propósito para a nossa vida. Glória a Deus. E Moisés chega naquele palácio e eles aceitam criar Moisés como filho. Eles ensinam Moisés os costumes egípcios, ensinam Moisés, ele é instruído ali na lei, ele é instruído ali em todos os costumes, ele é treinado para ter um cargo alto ali, ele é treinado para ser o príncipe ali. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então Moisés vive 40 anos no palácio egípcio. Glória a Deus, aleluia. E durante esse tempo, Moisés estuda os costumes egípcios. Moisés ali está em uma fase, em um processo da sua vida de amadurecimento para fazer algo naquele palácio real, para servir o faraó, para servir o povo egípcio. Mas o que aquele povo não sabia é que
Deus iria levantar Moisés como libertador do povo de Israel. É que Deus iria levantar Moisés para não ser um homem comum. Mas Deus não ia usar Moisés para qualquer coisa. Mas Deus iria usar Moisés para libertar um povo que estava precisando ser liberto. Um povo que estava escravo no Egito. E naquele momento Deus começa a tocar no coração de Moisés. Glória a Deus. Moisés, durante esse tempo, 40 anos, Moisés ele começa a ver o sofrimento do povo israelita. Glória a Deus. Quando as pessoas têm visto o sofrimento de pessoas e não têm ajudado. Mas quando nós olhamos para uma pessoa com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia, porque não adianta somente olhar a vida daquela pessoa, criticar ela, apresentar os defeitos dela, não vai adiantar. Mas o que vai adiantar é eu ajudar aquela pessoa, porque nos diz a palavra que a fé sem obras, ela é morta. E Moisés começa a ver aquele povo sofrendo, começa a ver aquele povo apanhando, começa a ver aquele povo ser escravizado. E Moisés foi criado dentro do palácio egípcio, mas dentro de Moisés estava a essência de israelita. Israel quer dizer povo escolhido. Dentro de Moisés estava a essência da adoração. Dentro de Moisés estava algo que o homem não poderia tirar, que os costumes egípcios não podiam tirar. Estava ali o desejo de servir o Senhor. Ali estava o desejo de um homem que, em meio a toda a dificuldade que ele se encontrava, porque nos diz a palavra que ele tinha dificuldade para falar, mas ele aceitou, obedeceu o chamado de Deus. Então Deus não estava olhando a aparência de Moisés, mas Deus estava sondando o coração dele, dizendo: ei Moisés, eu sei que tu é capaz de cumprir o chamado que eu estou te dando. E da mesma forma Deus olha para mim e para você, e Ele nos vê capaz de cumprir o chamado que nós estamos diante de Deus, Ele está nos dando. Porque muitas vezes nós recebemos uma profecia, recebemos uma promessa de Deus usar um homem de Deus, uma mulher de Deus para falar na nossa vida, e naquele momento nós não entendemos. Glória a Deus, mas é um processo. Ele, Moisés, não entendia, mas mesmo em meio ao processo que ele não entendia, ele decidiu ouvir a voz do Senhor no seu interior e decidiu obedecer a Deus. E ali Moisés se encontra tem o desejo de visitar a sua família. Lá em Atos 7, capítulo 23, vai nos dizer isso. Glória a Deus. Não tem aqui a Bíblia hoje aqui no telão, mas vou abrir lá. Atos 7, versículo 23 diz: quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver sua gente, os israelitas. Ali viu, então, e defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Então Moisés viu ali um ancião quer dizer uma pessoa mais velha. Ele estava apanhando e Moisés começa a sentir a dor daquela pessoa. E aí eu te pergunto: Moisés foi criado no palácio, Moisés foi criado se alimentando bem, Moisés foi criado em meio às riquezas. Porque ele olha para aquele homem e no seu coração começa a ter o desejo de misericórdia, de compaixão, de amor. Quem sabe Moisés, naquele momento que ele vivia bom, ele sentiu pena daquele homem. Glória a Deus. Então, somente o servo de Deus, somente alguém que tem na essência o amor pelo próximo, vai sentir isso. Então Moisés foi criado como egípcios, mas dentro dele já tinha o amor que Deus estava colocando, já tinha o desejo de sentir compaixão do povo de Israel, para poder. Moisés não entendia que Deus ainda iria levantar ele como libertador, mas ali já começava a nascer o desejo do seu coração, de lutar pelo seu povo, porque nos diz a palavra que ele mata aquele egípcio, mata aquele israelita, mata o egípcio para defender o israelita e o esconde na areia. Ele visita os seus parentes, e aí durante esse tempo ele chega e esse israelita está apanhando, está sendo açoitado. E Moisés ali já começa a ter misericórdia dele. Ele não sabia explicar isso, mas ali Deus já estava colocando o desejo de libertar o povo de Israel. Deus já estava colocando o desejo que só era possível ser colocado pelo Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero pedir o auxílio de algum irmão, puder abrir em Hebreus 11, 24. Glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus 11, 24. Já encontrei aqui, vou ler, irmãos. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele se preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado,
Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias, do que possuir todos os tesouros do Egito, e que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Glória a Deus. Então Moisés começa ali, Deus colocar no seu coração o desejo de servir a Ele, o desejo de libertar aquele povo. Glória a Deus. E assim é na minha e assim é na tua vida. Quando nós se convertemos no primeiro amor, nós não entendemos muito aquela presença, nós não entendemos muito aquela alegria, mas aquilo se chama presença de Deus, e não há lugar melhor para nós estar. Moisés estava dentro do Egito, mas ali Deus começava a tirar o Egito de Moisés, Deus começava a tirar o Egito de Moisés, e o Egito representa o mundo. Hoje nós não estamos no Egito, mas tem um mundo que serve os prazeres da carne, tem o inimigo das nossas almas, ele quer usar as nossas fraquezas para nos derrubar. Mas se o homem e a mulher de Deus começar a se alicerçar na palavra de Deus, ele vai ter força para suportar as tribulações, porque o salmista diz no Salmo 119, versículo 9: como poderia um jovem purificar o seu caminho, observando segundo a tua palavra, que é o anual do cristão. E Deus já estava apresentando-se a Moisés, e Deus um dia se apresentou a nós. Foi para que eu e você hoje estivesse aqui dando um testemunho, foi para que eu e você hoje estivesse aqui pregando a palavra, foi para que eu e você hoje estivesse aqui cantando um louvor, para que como um dia a nossa vida foi convertida, assim como a nossa vida foi liberta, assim como o povo de Israel foi liberto, Deus quer usar a nossa vida para libertar a vida de alguém, porque esse é o propósito de Deus. Deus iria libertar aquele povo do Egito. Hoje não temos Moisés, mas temos o Senhor Jesus. E João 8,32 está dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus é a verdade. João 14,6 diz: Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, eu sou também a vida, e ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Então, se Deus um dia nos libertou por meio da sua palavra, se Deus um dia colocou o coração, no nosso coração, não servir mais um mundo de prazeres, um mundo de pecado, porque talvez você disse: eu vou parar de ir para a igreja, porque eu não consigo deixar tal determinado pecado A, pecado B, não vou citar pecados, porque nós pecamos. A diferença de uma pessoa que vive no pecado, na iniquidade, é a pessoa que não confessa o seu pecado diante de Deus, porque aquele que se arrepende verdadeiramente do seu pecado e confessa o seu pecado ao Senhor, ele é perdoado. Jesus, naquela mulher que ia ser apedrejada, o Senhor disse para aqueles fariseus que ele estava: quem não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra. E ninguém foi capaz de atirar a primeira pedra. Mas temos que prestar atenção que depois Jesus adverte aquela mulher, porque ele diz assim para ela: vá e não peques mais. Glória a Deus. Então o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E hoje não tem Moisés aqui para nos libertar, mas ainda tem um Jesus que está falando na sua palavra, ainda tem um Jesus que está tocando no seu coração e falando: não faça isso, mas talvez você ainda faz. Mas Ele está apto para te libertar. Só basta você verdadeiramente se arrepender. E talvez você diz: eu não consigo deixar esse pecado, eu não consigo deixar essa fraqueza. E o que temos que fazer nessa hora? É apresentar para o Senhor: Senhor, eu não consigo, mas me ajuda. Senhor, eu não consigo parar de errar nessa área, me ajuda a ser liberto. Porque Deus está vendo quando você está tentando, quando você está errando, mas você está tentando. E Deus vai começar a colocar no seu coração, se você fazer aquele determinado erro que não agradava a Deus, um dia Deus vai começar a fazer aquele erro te incomodar. Porque com certeza já aconteceu isso com você, com todos os irmãos aqui. Quando a gente se converte, glória a Deus, eu lembro um rápido testemunho. Eu lembro que quando eu tinha 13 anos, uma tia minha era daquelas crentes pentecostal, eu lembro quando era de fogo. E ali eu já tocava violão, e já estava começando a tocar em barzinho. E aí um dia ela colocou a mão sobre a minha cabeça e falou assim: meu filho, você está tocando para o mundo, mas Deus ele quer te usar para tocar no altar. Deus quer te usar para uma obra. Deus quer te usar no louvor. Naquele momento eu não entendia isso. Naquele momento eu não sabia o que ela queria dizer. Mas eu já, dentro de mim, eu falei: que conversa? Deus me usar? Eu cantar na igreja? Eu vou cantar em barzinho. E aqui onde estou hoje? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu não estou hoje aqui por mérito meu. Eu estou aqui hoje porque eu conheci um Jesus que Ele me
que me libertou, um Jesus que me deu vida, um Jesus que fez eu olhar para trás e esquecer o passado e olhar para o alto, que é Cristo Jesus. E ali Deus estava libertando o povo do Egito. Mas agradável a Deus é quando não olhamos para trás, quando aquele povo olhava para o Egito, desagradava a Deus. Glória a Deus, porque muitas vezes Deus faz obras grandes na nossa vida, e às vezes em meio às tribulações que continuam aparecendo, nós queremos olhar para trás. Todos que olharam para trás, algo de bom não aconteceu, deu algo errado. A mulher de Nó olhou para trás, foi transformada no estado de sal. E aquele povo que estava sendo liberto, como lemos aqui, mas ainda não quer ir para essa passagem. Vamos continuar na história de Moisés. Vamos resumir essa história. E aquele povo, ele olha para trás. Glória a Deus. Mas Deus levantou Moisés por causa disso. Porque nem todo aquele povo, ninguém conseguiria libertar aquele povo, somente Moisés. Por isso que Deus levanta. Por isso que Deus levanta em uma determinada área. Por isso que Deus te levanta em uma determinada área. Independentemente de dom, independentemente de cargo. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para que o Senhor cresça. É para que nós diminua. E é para que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então Deus, Moisés, depois dessa trajetória, glória a Deus, Moisés sai do Egito depois dele matar esse egípcio. O faraó descobre que ele matou esse egípcio. Ele foge, temendo assim que o faraó o matasse. E Moisés, resumindo, ele foge do Egito e encontra uma tribo, encontra uma mulher chamada Zípora, do seu sogro Jétro. Ele encontra um homem chamado Jétro, e esse homem tem uma filha por nome Zípora, e ele se casa com essa mulher. E ali Jétro começa a inspirar Moisés. Moisés começa a trabalhar como pastor. E eu quero te dizer algo nessa noite. O homem que estava dentro do palácio real, o homem que talvez, conjecturando, tinha as suas vestes com ouro, tinha as suas vestes bonitas, tinha ali ouro, anéis nos seus dedos, um homem que se alimentava bem, um homem que tinha o conforto do palácio, um homem que tinha uma vida, vamos se dizer assim, maravilhosa, e agora ele está pastoreando ovelhas. Agora ele está sendo pequeno. Glória a Deus, ficando pequeno diante dos homens, mas grande diante de Deus. Glória a Deus, o homem que estava no palácio real, tendo honra com os homens, agora é pequeno diante dos homens, mas Deus vai levantar ele para uma obra grande, para ele ser grande diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quero ler com os irmãos, voltando atrás mais um pouco, em Êxodo capítulo 4, verso número 8. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo 4, versículo 8, está dizendo: então o Senhor disse, se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você e não convencerem, então com o segundo vão acreditar. Verso 9: mas se com esses dois milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir que você disser, tire a água do rio Nilo e derrame no chão, e ela virará sangue. Versículo 10: Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade de falar, nem antes nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Glória a Deus. Versículo 11: porém o Senhor Deus lhe disse: quem dá boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Verso 12: agora vá, pois eu o ajudarei a falar e direi o que deve fazer. Glória a Deus. Então Deus ali falava com Moisés face a face na sarça ardente. Deus falava com Moisés e falava para ele: eu vou te levantar para algo, eu vou te levantar para libertar o povo do Egito. E no seu coração Moisés falava com o Senhor: mas Deus, como eu vou chegar diante de Faraó? Como eu vou chegar diante desse povo para falar que liberte aqueles escravos, Senhor? Eles não vão me ouvir. Moisés tinha dificuldade para falar. Nos diz a palavra, ele disse que tinha dificuldade para falar, mas Deus estava dizendo: eu sou contigo, eu farei os sinais, eu farei os milagres. Então Deus fala para Moisés: o que você tem na mão? E Moisés diz: um bastão. Deus manda ele joga esse bastão no chão. Quando ele joga, ele se transforma numa cobra.
E Moisés o pega de volta e ele se transforma no bastão. Deus estava mostrando para Moisés: se for preciso eu faço sinais, mas nada vai impedir que você liberte aquele povo. Depois Deus faz com que a mão de Moisés fique leprosa. E Deus diz: Moisés, coloque a mão no seu peito. E Moisés coloca. E depois, quando ele olha, a mão está alva, branca como a neve. Deus estava dizendo para a mulher, para Moisés: se for preciso eu faço quantos milagres for, mas eu vou libertar aquele povo por intermédio da sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. E se for preciso, Deus abre o mar. Se for preciso, Deus faz um mover sobrenatural na nossa vida. Mas importa que nós decidamos ouvir a voz do Senhor como Moisés ouviu. Em meio às suas dificuldades de falar, em meio às suas dificuldades de se expressar, Deus iria ser com ele, e assim Deus é comigo e com você. Deus, nós não entendemos no primeiro momento, mas Deus, a gente espera que Deus fale conosco com uma voz. A gente espera que Deus use alguém para falar conosco. Mas Deus, de uma forma assim, está lá tocando no nosso coração. Não anda por esse caminho, não faz esse pecado, distancia disso, busca a minha palavra, busca a minha presença. E as pessoas, infelizmente, estão se inclinando por pecado. Pecado é tudo aquilo que separa o homem de Deus. Infelizmente, temos vivido um tempo difícil, de tanta tecnologia que sufoca a vida da gente. Mas nós temos que arrumar tempo para Deus, porque não é tempo mais de olhar para trás, não é tempo mais de olhar para o Egito, mas é tempo de olhar para a presença de Deus, é tempo de inclinar o coração, é tempo de invocar o Senhor, é tempo de dizer glória a Deus, é tempo de dizer aleluia, é tempo de bater no peito e dizer: eis-me aqui, Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. É tempo de dizer, em meio aos nossos pecados, em meio às nossas limitações: Senhor, eu não consigo deixar isso, mas me ajuda, Senhor, transforma a minha vida, Senhor, que o Senhor cresça, que eu diminua. Então Moisés se torna pastor de ovelhas, pequeno diante dos homens, mas grande diante de Deus. Glória a Deus. Todo aquele que é humilhado será exaltado. E um dia talvez você foi humilhado, mas o tempo de ser exaltado vai chegar. Quando Deus fala de ser exaltado, não quer dizer ser conhecido, não quer dizer ser honrado pelos homens. Isso pode acontecer porque Deus honra aquele que serve. Mas Deus está falando: a sua humilhação um dia ela vai ficar aqui. Porque quando nós herdamos o milagre que é a salvação, nos diz a palavra que não vai ter choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais tristeza, mas vai ter alegria, e vai ter anjos dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. E Deus quer que eu e você esteja lá para dizer: santo, 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 santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus quer nos oferecer algo. Deus quer nos tirar do Egito, como Deus tirou aquele povo. E o povo olha para trás, mas nós não temos que olhar para trás, temos que olhar para o alvo, que é Cristo Jesus, porque somente nele encontramos a salvação, somente nele encontramos libertação. Glória a Deus. E não importa se nós temos 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, por assim vai de cristão, mas o que importa é que nós permaneçamos. Porque o Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então o segredo está em permanecer. Deus não está olhando se nós temos uma roupa bonita, Deus não está olhando se nós usamos um perfume de marca, mas Deus está olhando o que está dentro do nosso coração. Se é o desejo de adorar, se é o desejo de servir, se é o desejo de buscar, se é o desejo de obedecer ao Senhor. Porque Moisés, em meio às suas limitações, ele decide obedecer ao Senhor e ir diante de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então Deus ali levanta Moisés e leva ele até Faraó. E ele chega para Faraó e apresenta a vontade do Senhor, que aquele povo ser liberto, aquele povo deixar de ser escravo para ser um povo livre. Glória a Deus. E Deus, vou falar resumidamente, porque senão vai ficar muito extenso. E Deus manda pragas para o Egito. Deus manda pragas para o Egito através de Moisés. Deus faz os milagres e faz os sinais.
Glória a Deus. Deus manda praga de gafanhoto, Deus manda praga de rã, praga de piolho, praga de lepra, assim resumindo. Mas porém, por último, a pior das pragas, Deus manda que todos os primogênitos sejam mortos, todos os filhos mais velhos dos egípcios sejam mortos. E assim Faraó perde o seu filho, como todos os egípcios perdem os seus filhos, e até os animais, os seus filhos mais velhos dos animais foram mortos pela mão de Deus. E ali Deus diz-nos a palavra que Deus que endurecia o coração de Faraó. Mas o mesmo Deus que endurecia o coração de Faraó era o Deus que ia libertar aquele povo. E foi necessário tudo aquilo, toda aquela praga que os egípcios sofressem, para que o Faraó reconheça: realmente esse Deus é Deus, realmente não há outro como esse, eu tenho que libertar esse povo, porque eu vou continuar sofrendo. E Faraó decide libertar aquele povo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no Êxodo capítulo 14 é onde nós lemos, nos diz a palavra, e no versículo 10, olha o que os israelitas disseram: quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus do Senhor. Versículo 11. E disseram a Moisés: será que não havia sepultura no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. Verso 12. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz. Trabalhamos como escravo para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Meu Deus, olha o que esse povo diz para o homem que Deus o levanta para libertar. O povo que já havia visto Deus fazer tantos sinais, o Deus que eles já haviam visto fazer tantos milagres, agora eles veem o egípcio, ou seja, vendo os egípcios, ou seja, eles veem uma prova, veem uma dificuldade que impede ele de prosseguir para se libertar. Eu imagino aquele povo olhando para trás, falando para Moisés: era melhor nós ficarmos no Egito como escravo do que morrer no deserto. Oh, glória, aleluia. E quem sabe eu e você, hoje talvez está vivendo um momento bom, mas talvez chegue um momento de tribulação, chegue um momento de dificuldade, porque aquele povo, Faraó liberta, imagina a alegria que eles tiveram: vamos ser libertos, e começa a pegar os seus animais e sai do Egito. Eu imagino a alegria, todo mundo dizendo: glória a Deus, obrigado, Senhor. Oh, glória a Deus, é Deus. E agora o povo que estava adorando já estava olhando para o Egito, falando: é melhor morrer no deserto. Não agrada a Deus. Oh, glória. Deus está olhando nós, não somente nos momentos bons, porque nos momentos bons é fácil adorar a Deus, nos momentos bons é fácil dizer aleluia, nos momentos bons é fácil cantar louvores. Difícil é nos momentos difíceis se inclinar ao Senhor, mas é nesses momentos que Deus opera, porque nos diz a palavra que o impossível para os homens é possível para Deus, porque nós coisas possíveis nós fazemos, mas aquilo que é impossível temos que apresentar ao Senhor. Provérbios 16, versículo 3, se eu não me engano, diz: apresentai os seus planos ao Senhor e eles darão certo. Glória a Deus. Quando nós usamos a força do nosso braço, quando nós começamos a confiar no eu acho, no eu penso, eu quero, não é assim, é daquele jeito, realmente Deus não está operando. Mas quando nós começamos a se dobrar no chão, de joelhos, dizendo: Senhor, transforma a minha vida, Senhor, traz libertação para mim, Senhor, me ajuda a deixar esse pecado, me ajuda a buscar a tua presença, aí sim Deus está operando. A oração do Pai Nosso diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A pessoa ora a oração, mas está dizendo: seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus, ela não é a nossa. A nossa vontade, ela é limitada. A vontade de Deus, lá em Romanos 12 diz que ela é boa, perfeita e agradável. E às vezes nós não vamos entender a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus gera perda, às vezes a vontade de Deus gera sofrimento, mas gera isso para que eu e você um dia aprenda realmente aquele dia eu estava errado. Essa vontade de Deus foi para o nome dele ser glorificado através da minha vida. Então a vontade de Deus, ela é soberana, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável.
Glória a Deus. Então, resumidamente, estamos até aqui. Resumimos até chegar nesse momento da história, no qual o povo estava voltando no começo que nós lemos. O povo estava diante do Mar Vermelho, e atrás dele, com os cavalos, com as suas espadas, com seus soldados, estava o Faraó e o Egito, para pegar aquele povo. Mas o interessante é que Moisés, inspirado por Deus, dá uma resposta para aquele povo que somente Moisés poderia dar, porque todo aquele povo de Israel era melhor morrer como escravo no Egito. Era melhor ficar escravo no Egito do que morrer no deserto. E agora Moisés vai responder para ele, para aquele povo, no versículo 13. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-lo. E hoje nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Verso 14. Vocês não terão de fazer nada. É o Senhor quem lutará por vocês. Glória a Deus. Versículo 15. O Senhor disse a Moisés: porque vocês estão me pedindo ajuda, diga ao povo que marche. Glória a Deus. Versículo 16. Levante o bastão, estenda sobre o mar, a água será dividida e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Verso 17. E eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas, e eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, todos os seus carros de guerra, todos os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Versículo 19. Então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou o lugar, passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente dele e foi para trás. Verso 20. Ficando entre os egípcios e os israelitas, as nuvens eram escuras para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Glorificado seja o nome de Deus. Então, o que era escuro para os egípcios era luz para o povo de Deus. Deus estava falando: não importa qual tipo de problema, não importa que os egípcios se levantem para pegar vocês, eu já disse que ia libertar vocês dos egípcios, e aqui estou eu fazendo. Então Deus faz com que fique escuro para os egípcios, para os cavaleiros, mas faz com que fique luz para o povo de Deus. E assim na nossa vida hoje no cristão vai surgir momento de dificuldade, vai surgir momento de escuridão, vai surgir momento, principalmente no começo da nossa caminhada, vai surgir assim como tem influências boas para nos aconselhar, para pregar uma palavra. Tem pessoas mais também para dar maus conselhos. E quem sabe na sua vida chega alguém dando um conselho mal, falando: isso deu errado na minha vida, também vai dar na sua. Mas Deus, Ele não quer que nós sinta isso. Deus quer que nós, diante dessa situação, se posicione. Aquele povo não se posicionou, mas Deus, Ele tinha um líder. E quando Deus promete que vai libertar aquele povo, Ele vai cumprir, porque Deus não volta atrás na sua palavra. E Deus vai fazer algo sobrenatural agora. No versículo 21, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira, fez o mar virar terra seca, e as águas foram divididas. Verso 22, os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água dos dois lados. Oh, glória a Deus! Olha o poder de Deus, olha o poder de Deus, o quanto Deus ama o povo dele, porque aquele povo estava dizendo: é melhor ficar escravo no Egito do que morrer no deserto. Agora o povo que disse isso está vendo água de um lado, está vendo água do outro, e andando dentro de um mar em terra seca. Olha o quanto Deus ama esse povo, e Deus decide libertar aquele povo por algo maior, por um amor maior. E Deus não decidiu libertar eu e você. Quero dizer algo que Deus está colocando no meu coração. Deus não decidiu libertar eu e você para nós olhar para o Egito, para nós olhar para trás, para nós dizer: ah, não, era bom, era agradável, porque o pecado ele é bom, é agradável à carne, mas ele não agrada o Espírito, ele não agrada o coração de Deus. Glória a Deus. Então Deus, por amor maior, liberta esse povo. Um povo que estava murmurando, vê água dos dois lados, passa no mar de terra seca. Glória a Deus. Então Deus, Ele não quer que nós olhemos para trás. Hoje não temos Moisés para nos libertar,
que foi numa época diferente, mas temos alguém, o Senhor Jesus, que diz em João 3, versículo 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, que nós continuemos buscando esse Jesus. Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso consolador, Ele é socorro bem presente na angústia, e que nós continuemos se dobrando diante do Senhor Jesus, porque hoje vivemos o tempo da graça, vivemos o tempo que Jesus é o advogado, mas vai chegar um tempo que Ele vai ser juiz. Vai chegar um tempo que Ele vai julgar aquele que não viveu segundo a palavra de Deus, aquele que não viveu uma vida diante de Deus. Vai chegar o momento dele se dobrar. Então que nós dobrem para a salvação hoje, para que nós não se dobremos para a condenação. Amém? Esta foi a palavra. Como Deus libertou aquele povo, Deus nos libertou. E que jamais nós olhemos para trás, mas olhemos sempre para o nosso libertador, que é o Senhor Jesus. Deus levantou Moisés, e hoje nós temos Jesus, o advogado justo e fiel, o único que perdoa pecados, o único que salva, o único que liberta, e o único que faz o que ninguém pode fazer por nós, o único que traz salvação, o único que traz arrependimento, o único que traz mudança de vida, porque aquele que conhece o Santo dos Santos, ele entende que não há outro lugar melhor para se viver, e que nós possamos ser as pessoas que não olham para trás, mas continuemos olhando para o alto, prosseguindo, adorando, glorificando, dizendo com glória a Deus, dizendo aleluia, dizendo bom para mim é se aproximar de Deus, como o salmista diz, dizendo alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Que seja um motivo de alegria servir ao Senhor, que não seja um motivo de tristeza, porque é fácil passar muito tempo com o celular na mão, é fácil passar muito tempo vendo filme, vendo Netflix, mas é difícil passar um pouco de tempo na casa do Senhor. Mas nós temos que ter muito mais alegria nisso. Que em Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus seja a nossa prioridade. Amém? Jesus está para nos libertar, que nós possamos ser libertos, e ter o desejo do coração de cada dia mais se aproximar de Deus. Desde já eu louvo a Deus, agradeço a Deus por essa oportunidade, que esta palavra gere algo na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço ao irmão Mauro pelo convite. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a tua igreja, que as palmas possam glorificar o nome do Senhor, porque somente Ele é digno de toda glorificação, exaltação e todo louvor. Amém? Que as palmas glorifiquem o nome do Senhor.